cada porta começa uma nova história. Algumas começam com pressa e emoção. E logo viram cuidado e colo. São momentos que imaginamos desde o primeiro traço. A Paulo Mauro projeta mais que espaços, porque o lar também é refúgio, é afeto. É onde se aprende, erra e cresce com segurança. É onde o amor também encontra espaço para continuar. Há 70 anos, construímos o que mais importa, a vida que se vive em cada lar. E novas histórias surgem nesses mesmos espaços. Algumas portas não levam só a lugares, levam a tudo o que a gente sonhou viver. Paulo Mauro, 70 anos. Olá, muito bem, estamos começando mais um podcast Brasil que dá certo, podcast BQDC, dedicado a você, evidentemente ao grupo multissetorial, empreendedor e social do Brasil que dá certo, mas agora, como sempre, rompendo fronteiras e cada vez elevando um pouco mais a régua na qualidade desses grandes líderes, grandes nomes em todos os segmentos do nosso país. No bate-papo, no programa de hoje, na conversa de hoje, eu tenho um prazer imenso, porque já era telespectador e agora temos a oportunidade de desenvolver projetos juntos e entender todo o capital de relacionamento há mais de 30 anos no seu segmento. Evidentemente, o seu nome já dispensa muitos comentários. Eu recebo no podcast de hoje Rodrigo Bocardi. Rodrigo. Tudo bem? Prazer. Obrigado pelo convite. Obrigado por vir. Um prazer enorme estar aqui. Agora, sempre torcendo, né, para um Brasil que dá certo, né? Sempre trabalhando por ele. E eu acho que agora, de uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais personalizada, que sou eu como empreendedor, um empreendedor da comunicação para fazer um Brasil dar certo. Fiquei muito feliz, aliás, pelo teu momento, me permita, que uma pessoa como você que tem muita referência, tem muita audiência, mas tem bastante credibilidade, que é importante, né? E eu fiquei feliz por esse momento empreendedor seu. Obrigado. Para quem não conhece ainda, Rodrigo, me conta um pouquinho da sua trajetória. São 30 anos aí de carreira, né? Trajetória, tem uma história muito longa antes, né, que eu não quero nem ocupar o tempo com isso, mas de forma muito resumida. Eu vim para São Paulo muito pequenininho, filho de um zelador de prédio, morava na casinha do zelador. Meus pais vieram para cá. Você é paulista? Sou paulista, nasci no interior e viemos para cá nessa situação. Depois, de uma forma muito breve, meu pai foi trabalhar com compra e venda de telefones. Quando a gente ia na loja da Telesp em São Paulo, lá fazia aquela transferência, ou carregava um aparelho grande e declarava no imposto de renda, né, o telefone, naquele tempo que valia muito. E nessa oportunidade, que eu lembro com muito carinho, foi muito importante na minha vida, eu fui office boy dele. E aí foi isso que me levou para conhecer São Paulo da maneira como eu conheço, né? Essa cidade grandiosa, maravilhosa, e que eu até brinco, falo que eu desafio qualquer um. Você mostra uma imagem de uma esquina, a chance de eu acertar o bairro, ou o lugar, ou a própria rua vai ser muito grande, porque rodei muito essa cidade. Com a minha mãe também na altura vendendo Tupperware, aqueles produtos plásticos e tal. Foi só aprendizado nessa vida. E depois eu fui pro jornalismo. Rodrigo, e agora você está à frente de um projeto disruptivo. Eu tenho acompanhado de perto, especialmente nos últimos dias, e é impressionante o nível de eficácia, de produção e de resultado, especialmente, né? Você ouviu uma expressão sua com o Boca TV, que é o projeto atual, e você tem o maior número, por exemplo, de repórteres do mundo. O que é o Boca TV? Olha, isso nasce de eu falo uma brincadeira, mas não é uma brincadeira, né? Nasce de uma demanda da população, das pessoas que sempre estiveram comigo e nunca me abandonaram. As pessoas sempre contaram comigo para ser a voz das dores delas, né? A gente sabe como é difícil a vida aqui no Brasil, Sim. Como é difícil a vida nas grandes cidades brasileiras e o que essas pessoas enfrentam no dia a dia, do tamanho do desrespeito que elas sofrem, né? Perante empresas prestadoras de serviços, perante governos, né? Gestões públicas. A cobrança da contribuição chega para todo mundo, do imposto. E o resultado, a entrega não vem para ninguém. Não vem nem para aquele que pouco tem. Pela lógica, seria, né? Todos contribuem para que a gente tenha um equilíbrio, né, nesse serviço que é prestado, sobretudo para aqueles que têm menos. Só que não é assim. Então, eu falei, poxa, essas pessoas sempre comigo, e a gente sempre teve uma afinidade tão grande, né, nesse aspecto. Eu falei, eu vou honrar essa deferência
ou essa, não chega a ser a deferência, mas acho que esse carinho que existe entre a gente. Essa relação duradoura. Essa relação. Eu criei um número de WhatsApp, no meu perfil mesmo de Instagram, e depois acelerei as outras redes sociais também, para as pessoas enviarem as denúncias. E no começo eu fiquei ainda meio assim, falei, poxa, para elas enviarem as dores delas. E eu falei, poxa, será que vai vir alguma coisa, né? Deixa eu me calçar aqui, porque de repente eu preciso produzir alguma coisa. Claro. Poxa vida. É um engano meu, e como eu não aprendi isso ainda? Porque essa turma não falha. É um exército muito forte, é uma turma, é uma massa muito querida. E são muitas mensagens, com muitas dores, com muitos problemas. E os números disso? Deve ser impressionante. Por dia a gente recebe aí, a gente não faz a conta, mas por dia cerca de 500 mensagens, pelo menos 500 mensagens a gente recebe com vídeos das pessoas, sobretudo do Brasil inteiro, mas principalmente São Paulo, Grande São Paulo, interior de São Paulo, reclamando das suas dores e tal. E a gente faz uma triagem disso, obviamente. Isso eu ia perguntar. Fazemos ali uma triagem, o pessoal dá uma olhada, o que está em condições ou no padrão para a gente publicar. Muitas vezes pede para a pessoa regravar, ou se não está tudo ok, a gente vai checar, a gente ouve o outro lado, se é a prefeitura tal, se é a empresa tal, a gente ouve do outro lado para poder ter a solução. E, felizmente, nós publicamos, as pessoas produzem esses conteúdos que não é custo de ninguém. As pessoas enviam para mim, eu digo que eu tenho o maior número de repórteres, porque todo mundo é capaz de fazer um vídeo. Do mundo? Do mundo, porque o Brasil inteiro, tá para o mundo inteiro. Quem quiser enviar o vídeo ali, a gente vai contemplar. E entrego de volta para essas pessoas um serviço. O serviço é o quê? É a solução do problema delas. É a cura da dor. Ou pelo menos para amenizar a dor dela. Ela se sentir respeitada, ela se sentir ouvida. E aí, e também é muito bacana que o outro lado que se preocupa e atenta a fazer isso, é lógico, que a gente é o cliente, é lógico, é o eleitor, tem que fazer, claro. Mas que bom que faz. E também valorizar até o gesto de humildade, de aceitar essa crítica, de aceitar essa falha e ir lá e corrigir. Então, acho isso muito bacana. E a gente acaba tendo um índice de resolução, mas muito, muito alto. A resposta é imediata. É mais de 90%. E não chega a 100% porque tem coisas que você não consegue a solução do dia para a noite. Como, por exemplo, a questão da insegurança. 90% é um número absolutamente importantíssimo. Você faz uma interface, então, se eu não me engano disso. Quer dizer, você recebe essa denúncia e você vai buscar a solução sendo aí uma interface de soluções. É isso? É uma interface mesmo. No fundo, o que eu digo, o Boca TV é um canal que dá voz a você. Você tem uma questão que te incomoda? Tem uma coisa que você quer denunciar, de algo que você se sente respeitado e não estão ouvindo a sua voz? Nós vamos dar voz a você. Porque nós, do meu lado aqui no Boca TV, nós estamos reunidos com muito mais gente do que você no seu reduto, né? Então, assim, o barulho vai ser maior. E é isso que a gente faz, essa é a entrega. Então, fica para todo mundo. É o 11 9 10 51 5000. Você grava um vídeo, conta a sua história e envia pra gente. E não vale só coisa triste, coisa ruim. Repete o número. 11 9 10 51 5000. Legal. E não vale só coisa ruim. Tem que ter os bons exemplos, as boas histórias, aquilo que anima a gente, que deixa a gente feliz. Que são os resultados? Que dá esperança. Não necessariamente? Não necessariamente. Os resultados a gente coloca ali também. É para dar o resultado e mostrar. Não, mas o que eu conto e peço muito é que as pessoas façam isso. Sim. O Brasil que dá certo tem as boas histórias, tem os bons exemplos para serem compartilhados. Verdade. Todas as cidades têm coisas boas, não é só coisa ruim. Todo mundo passa... É que assim, quando você se sente desrespeitado e você tem uma dor, você tem dificuldade de enxergar aquilo que não te provoca dor, aquilo que você está sendo respeitado. Sim. Porque você parte do princípio que aquilo é o normal. Só que a gente tem que ter um olhar também para o normal, para aquilo que é certo, para aquilo que dá resultado. A vida é assim. Ela é feita dos problemas, mas ela também é feita de perseverança, de esperança, de boas histórias. Verdade. Então, essa é a grande luta, de também compartilhar os bons exemplos para servir para os outros. Rodrigo, você está com um termômetro. Boca TV, você tem um termômetro na mão de tudo que acontece por aí. Quais são as recorrências? Você tem uma pesquisa? Ou você tem uma ideia de qual volume, por categoria, por setor? Quais são as reclamações mais recorrentes? Você tem uma visão? A gente consegue monitorar, assim, a gente consegue... Isso, aliás, é um trabalho que a gente até oferece, inclusive, né? De você tabular e você medir. São dados que nós monitoramos, que nós controlamos e compartilhamos para quem interessar, para quem quiser saber sobre isso. Mas você tem concentração, falando de uma forma muito ampla, você tem a concentração de determinadas empresas que não conseguem vencer a sua ineficácia, a sua incapacidade de oferecer bons serviços, assim, e por isso só você já imagina. Quem está em São Paulo sabe, está escancarado aí, todo mundo sabe. E a gente consegue registrar por região, por bairro de onde vem a queixa
prefeituras também com problemas em determinadas áreas, prefeituras que apresentam um problema muito grande na questão da saúde, outras que apresentam na questão da zeladoria e por aí vai. Rodrigo, vamos caminhar um pouquinho para a questão empresarial e questão empreendedora, que eu sei que você curte e está num momento interessante nesse sentido. Como que se rentabiliza ou como para esse projeto em pé? Porque ele é custoso e, pelo que eu entendo, as denúncias são graciosamente feitas, não é? Isso. Como é que você mantém isso? Não, você mantém como um veículo de comunicação. Ele é comercializado como um veículo de comunicação. Sim. Quem tem interesse compra a mídia, compra o espaço, compra o patrocínio. A pessoa vem e ela quer ter, entendi. ter a marca dela associada a esse público. É um modelo, teoricamente, um modelo televisivo. É um modelo de televisão, é um veículo de comunicação. Da mesma forma que você vai lá e compra uma mídia numa televisão, você compra um espaço, uma publicação, né, no Boca TV, na internet. Isso é num primeiro momento, né? Assim, é do que está ali colocado hoje. Claro. Mas tem a perspectiva, só ainda voltando, de empresas que queiram estar associadas a esse público. Interessante. E que no final das contas, o público do Boca TV é o cliente de muitas empresas. É essa massa, essa turma toda que está no dia a dia, na luta, vivendo o drama como qualquer cidadão de qualquer cidade. Então, quem tiver essa sabedoria, quem tem essa sabedoria de querer estar junto e construir a sua marca perante esse público, ganha um jogo. Porque você percebe que a pessoa que está acompanhando aquilo num cenário onde só tem... Eu tento mudar, mas é difícil. Claro. Mas num cenário preponderantemente onde só tem coisa ruim. E aí você traz um produto seu que é bom, que é uma solução para uma pessoa dessa, que é uma luz na vida dessa pessoa. Poxa, quer mais? É um impacto positivo. E agora, há quanto tempo você está com Boca TV e os números disso que são impressionantes? 2 meses. Eu comecei com o Instagram, que é um perfil que eu já tinha. Ele não era muito... porque era altamente controlado, tal, eu tinha ali outras questões, não era tão explorado, mas um número lá de seguidores até que expressivo, usei isso mesmo e botei o Boca TV ali. Estamos aí com 2 meses, dois meses de Boca TV, 2 meses e meio, vai. Até publicamos aí recentemente um vídeo celebrando 60 dias. 2 meses e meio, a gente tem por dia, a gente tem cerca ali por dia, a média que é feita ali de 15 milhões de visualizações. 15 milhões de visualizações a gente tem no Boca TV, que é o... Poxa, não estamos falando em 15 milhões, é a população aí de São Paulo e mais um pouco, quase Grande São Paulo, assim, de pessoas que são impactadas ou que veem aquilo ali. É de uma força muito grande. Caminhando ainda na evolução empresarial e empreendedora, eu sei que no último encontro que nós tivemos, inclusive, você me contou sobre a questão da comunicação. Dentro do teu guarda-chuva aí, você tem uma operação interessante, que é da comunicação, agência/comunicação. São 2 coisas. Assim, a gente tem o Boca TV, que é isso que eu coloquei, que é um veículo de comunicação dessa forma, com possibilidade de crescimento e de virar algo maior, no sentido de ser uma televisão mesmo de fato. Queira ou não, ela é uma ideia muito inovadora, porque é um canal que não existe nenhum outro. As pessoas falam, aqui o povo é ouvido, aqui o povo tem voz. Eu não conheço nenhum outro canal que é do povo mesmo, onde a população, onde o eleitor tem voz. O Boca TV é isso. O Boca TV é isso, está colocado ali. Então você tem a possibilidade de mudar e de continuar da maneira que é, dando mais vazão com as histórias, com as denúncias, e você fazer também daí uma TV, enfim, de crescimento. Estou pensando nisso, estou trabalhando. Mas eu tenho esse fascínio pela comunicação e tenho, paralelamente a isso, uma agência de comunicação que eu digo que uma empresa que trata a comunicação com estratégia e com inteligência. Eu percebi nesse período todo da minha carreira que você tem uma linha de empresas que tratam a comunicação como assessoria de imprensa, PR e tal, que fazem esse dia a dia atendendo empresas, pessoas e tudo mais. Só que há um espaço onde nem todo mundo atua, que é entre esse nível e o nível de conselho das empresas. Está bastante solto. Eu acho que aí você tem espaço. E é um trabalho complementar a esse de assessoria, a esse de PR. É um trabalho com estratégia, com inteligência, com foco. Então você tem uma demanda de comunicação. Uma coisa é o dia a dia, atender a sua assessoria de imprensa, que atende a mídia, que produz lá os seus conteúdos, que distribui os releases e tal, a parte digital que faz todo o preparo. Outra coisa é você ter nessas ações ou outras ações algo que você precisa ter um tratamento estratégico e inteligente, focado naquilo. Para valorizar, para cuidar da sua reputação. Para trazer resultado. Para trazer resultado, para impor determinadas narrativas. E quando você fala narrativa, fica parecendo uma coisa fake. Não, são fatos mesmo, são histórias. Você pôr a sua pauta em determinado veículo ou na sociedade, despertar a sociedade para determinado assunto de uma pauta legítima.
Gerenciamento de crise também, a gente sabe que tem. Esse trabalho que eu digo de tentar colocar, eu faço isso muito, de tentar colocar na cabeça dos CEOs das empresas, dos gestores das empresas, que a comunicação ela tem que fazer parte do conselho. Eu brinco, falo, deixa eu fazer parte do seu conselho, ser ouvinte do seu conselho. Sim. Quando você me autorizar, eu abro a boca. Eu vou abrir a boca para dar a minha impressão e percepção, conhecimento que eu tenho da comunicação sobre determinada atitude que você está tomando. Com muita autoridade, inclusive. O pensamento é sempre financeiro, na maioria das vezes. As decisões estratégicas das companhias se passam sobretudo pela parte financeira. Entendo. É justo. Só que hoje em dia, e já há um bom tempo, e cada vez mais, a comunicação tem uma força muito grande. Uhum. A sua decisão financeira, ela pode estar em jogo dependendo da maneira como você comunica. A sua decisão financeira, ela pode não ter legitimidade se ela não tiver um respaldo de comunicação por trás. Então é isso que eu tento colocar e é esse trabalho que eu tento fazer. Vamos compartilhar. Qual vai ser essa decisão que iremos tomar? Ela vai trazer um resultado para nós excelente do ponto de vista financeiro. Você tem certeza disso? Uhum. Que maneira que você vai conduzir isso? Sim. O que pode ter na frente de obstáculo que pode obstruir? É nesse espaço, e eu percebo que isso, o que a gente vê de decisões que são tomadas e elas são derrubadas ou não trazem o resultado esperado por causa da comunicação, Sim. é muito. Além da sua equipe, Rodrigo, eventualmente os parceiros empresariais que queiram adentrar no teu universo, queiram ser parceiros efetivamente, falam direto com você, tem canal direto com você ou você bota alguém para falar? Não, tem o meu time ali, tem o pessoal comercial, tem o time que trabalha, mas eu sou super acessível, você sabe disso, para mim é super acessível, me procura, é o meu conhecimento, é a minha paixão, é a minha história pela comunicação, de poder ajudar as pessoas, de construir coisas juntos, né? Esse é o propósito. Nós somos um robusto grupo já há 20 anos, um grupo predominantemente empresarial, evidentemente empreendedor, mas o que me causa sempre muita alegria em dizer o quanto tempo, já digo isso, é um grupo social. E o que você faz, quero te parabenizar, é responsabilidade social. Evidentemente, salvando situações, fazendo essa interface como nós falamos, mas sim, responsabilidade social. E eu te confesso, testemunho aqui, que eu não vi nada sequer parecido, no Brasil, pelo menos, feito nesse sentido. E para concluir, meu amigo, o que é o Brasil que dá certo para você? Poxa, o Brasil que dá certo é esse povo, né? Esse povo que não desiste. É esse povo que não desiste. Uma vez... Bom, primeiro assim, tenho duas experiências do Brasil, desse povo que não desiste e desse povo tão especial. Eu morei 5 anos fora, em Nova York, como correspondente lá. E aí... Voltei para o Brasil quando veio a decisão de voltar para o Brasil, eu decidi ter mais um filho, porque daí estava voltando para o Brasil e nada é igual no Brasil. Esse apoio da família, as pessoas, é um negócio fantástico, né? Que não tem em outro lugar. Vai morar em Nova York e você vai ver o que é lindo, uma delícia, gostoso morar lá. Mas não tem, como diziam, alguns já dizem, deve ter falado até aqui, né? Como é que é a história que o Brasil tem... Você tem... Como é que era a história? Que assim, tem uma fala que é alguma coisa assim, aquela coisa, é bom pra caramba, mas é ruim pra caramba, mas é bom. Tem uma história desse jeito assim, que tem sempre o lado, mas no Brasil ele acaba se sobressaindo. O lado bom prevalece. E aí, essa é uma diferença. E a outra, cara, pega aqui, faz um sobrevoo por São Paulo. Uma vez eu tava sobrevoando São Paulo, daí um amigo virou e falou assim, cara, dá uma olhada aqui nisso aqui. Olha o tamanho dessa cidade. Olha a desigualdade contemplada aqui. Olha o desafio que essas pessoas enfrentam. Não era para ser, se a gente olhar outros lugares do mundo, era para ser algo extremamente caótico. Verdade. As pessoas lutam, as pessoas vão para cima, as pessoas elas saem de cedo e pegam tantas horas e enfrentam um negócio que não desiste, o compromisso com o trabalho. Pode falar o que for, a maioria é assim. É isso que dá certo, uma hora vai dar certo para todo mundo. Isso aí, cara, quero te agradecer muito a participação. Obrigado. A honra poder te entrevistar, mas mais do que isso, conversar um pouco. Seja bem-vindo ao Brasil que dá certo, apesar de você já ser, quando nasceu, um Brasil que dá certo. Mais uma vez, obrigado. E vamos dando nossos passos de evolução. Aí vai ser um prazer caminhar junto. Fechado. E aí, de olho, valorize, preste atenção. A comunicação é o fio condutor da nossa sociedade toda hoje. É isso aí. Rodrigo Bocardi, no nosso podcast Brasil que dá certo. Mais uma excelente conversa. E a gente se encontra no nosso próximo encontro. Até lá, pessoal.